para falar de Flamengo. Olha o Pedrão já aí. Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço para o Jailson, um abraço também para o Donk, aquele climinha de montanha mais uma vez, por isso seguimos intocados aqui dentro da Gávea, enfim, protegendo todo o equipamento e o nosso cucuruto também, por que não? Flamengo volta a treinar na tarde desta terça-feira no Ninho do Urubu, porque teve 2 dias de folga, tem a semana livre, né? Por conta de ter sido eliminado na Copa do Brasil. Então, no fim de semana tem clássico, 4 horas, Maracanã, contra o Botafogo. Momento ali para o Leonardo Jardim voltar a conversar com os jogadores, os seus pais, o que deu errado contra o Cruzeiro e tentar recuperar alguns jogadores, como, por exemplo, o Vitão, que está um tempinho fora já também. Tem a questão do De La Cruz, que segue há bastante tempo tendo problemas físicos, e o Alexandro que está já há alguns jogos, pelo menos 3 jogos fora da equipe por conta de uma tendinite que afeta a panturrilha dele, enfim, e o Ayrton Lucas está tendo que se desdobrar ali, jogar jogos seguidamente na lateral esquerda, uma posição bem desgastante. Além disso, essa semana o Flamengo segue na busca dos reforços ali, talvez alguns mais pontuais, tem até dia 11 de setembro no fechamento da janela para observar algum reforço no exterior. Acho difícil que vai ter um Luiz Henrique, por exemplo, algo nesse sentido. Foi mais aquela investida de última hora para cima da Libertadores, né? Quando o Flamengo tinha um prazo ali para acertar também. E tem a possibilidade de renovar com o Pulgar. Aquelas coisas que só o diretor de futebol, José Boto, pode explicar também, porque o Flamengo renovou com ele no início do ano passado. A multa abaixou para cerca de 4 milhões de dólares. Ele recebe sondagens e agora gostaria de uma nova valorização 1 ano e meio depois. Então o Flamengo está tentando cuidar disso daí, porque é um jogador importante, titular do Leonardo Jardim, ao passo que o Cebolinha, que não vem sendo muito utilizado, o Flamengo pode até liberá-lo nesse fim aí de contrato para economizar salários, né, de repente, e ele poder seguir a sua vida. Então, um momento de observar internamente e externamente também o Flamengo lá no Ninho do Urubu, uma semana de reflexão, dona Gláucia. Muito obrigada, seu Pedro. Uma semana de reflexão, tá? Vamos todos refletir, Jailson Vilas Boas. Acho importante isso também. Um beijo, Pedrão. Boa sequência de trabalho aí pra você. Olha, como o Palmeiras e Flamengo dominam o futebol brasileiro, embora o Atlético Paranaense agora pode ser que... Aliás, seja... um abraço pro Napoli, tá assistindo, mandando mensagem aqui pra mim. Grande Napoli. Napoleão, grande Napoleão, craque. Então, o que eu tava falando, que com esse negócio desse polarização entre Palmeiras e Flamengo, o que um faz, o outro fica de olho. Então, reportagem do Igor Siqueira aqui no UOL mostra o que o Flamengo está pensando para tentar diminuir essa distância entre que ele tem com relação ao Palmeiras na venda e no quanto lucra com a base. Então, vou dar uns números aqui interessantes para vocês. Entre 2009 e 2019 e 2025, o Flamengo registrou 2,17 bilhões de arrecadação com negociação de jogadores. Enquanto isso, o Palmeiras, antes mesmo de contabilizar essa venda do Alan, superou os 2,21 bilhões. Os valores atualizados aí pelo IPCA. O Flamengo tem tentado fazer o quê? Buscado jovens com talento em potencial em diferentes centros do país. Por exemplo, ele contratou agora o lateral esquerdo Miguel Távora, de 18 anos, que estava no Operário do Paraná. Então, me parece, Rodrigo, queria que você falasse sobre isso, que é aquela história de pegar o jogador semi-pronto. E o BAP vem falando que a geração 2027 parece que já vai render, segundo ele, bons frutos. É isso? Tinha uma leitura no início do ano, final do ano passado, virada do ano, de que o time sub-20 do Flamengo não era bom. Não tinha jogadores de valor ali para serem negociados. Até acabou de sair o Alan Santos, ponta, para o Benfica, mas saiu por divisão de direitos, sem o Benfica pagar nada para o Flamengo. Então, e essa era a análise, começou a se contratar muitos desses jogadores que o mercado aí chama de semi-manufaturados, né? Eu até acho meio ruim, porque vai ficar parecendo com a indústria, né? Que tá fazendo ali o parafuso. Exatamente. Eu não gosto muito dessa expressão, mas é o que se usa no mercado. E aí, desde o início desse ano, eu acho que o Flamengo já contratou uns 10. Aqui eu tenho o número, estava em 8, 9, há um tempo atrás. Desde o início do ano já contratou uns 10.
Tem alguns bons jogadores, o centroavante Josmar é um que tem que ser revelado um bom jogador, tem outros que nem tanto, mas ele tá apostando muito a ideia que era falada assim, ó, se a gente traz 8 jogadores de 1 milhão, esse foi um raciocínio que o BAP falou no conselho, traz 8 jogadores de 1 milhão, se um vingar já paga todos os outros 7, o investimento que a gente fez e todo o restante, então é essa a lógica. E aí, para a base mais embaixo, aí você teria um desenvolvimento, de fato, não só de captação, mas também de ir formando os jogadores lá embaixo. Você trouxe esses jogadores, teoricamente, para suprir um sub-20 que não tinha tantos valores na visão da diretoria do Flamengo. Então, de uma certa forma, replicar a política do Palmeiras, né? À toa que o BAP lá atrás tentou a contratação de João Paulo Sampaio e é o ponto que o Palmeiras em gestão ali é superior. Agora você vê que a venda do Flamengo e do Palmeiras não é tão diferente, porque na verdade o Flamengo não está vendendo muito jogador revelado na base. Os últimos foram com valores altos, foram o Paquetá e o Vinícius Júnior, né? Mas você tem, o Flamengo vende jogadores que ele contratou e que ele revendeu, tipo o Gerson, né? Que foi vendido 2 vezes já, por exemplo. Né, dando um exemplo, tem o Wesley, agora estou esquecendo aqui, o Wesley foi uma venda alta do Flamengo, que foi em torno de 25 milhões de euros, uma coisa assim. Então, no ano passado, o Flamengo vendeu um jogador da base por um valor alto, né, um lateral, eu acho que foi o lateral até mais caro. Mas a política é essa, de trazer esses jogadores ali de faixa de 17 até 19 e tal, deixar o garoto na base e depois subir. Agora, a questão vai ser como que você dá minutagem para eles no profissional. Isso é um desafio que o Palmeiras consegue cumprir e que o Flamengo até agora não conseguiu. Bom, no fim das contas, Arnaldo, os clubes podem se organizar, podem ter arrecadação de várias frentes aí e tal, mas a venda de jogador da base é super importante, muito fundamental ainda para todo mundo, cada vez menos para alguns clubes, é verdade, mas ainda é muito relevante, né? Teve aquela loucura que o Casares tentou fazer no São Paulo de vender a base para tentar entrar nesse processo de ter grana para contratar jogador semi-pronto, que ainda bem que não deu certo. Enfim, não tem muito jeito, né? Os clubes têm que apelar para a base, venda de base e tal. Tem clube no Brasil que só vive disso, né? Tem clube que disputa campeonato, novas siglas, a gente nem sabe direito, nem conhece direito, nem pronuncia direito, só... E aí a concorrência do clube grande é com esses clubes formadores, enfim, cada vez mais a garimpagem de talentos pelo país, ela torna-se competitiva. Agora, nós estamos nessa discussão de Palmeiras, sobretudo, que é o exemplo de maior sucesso, e como o Flamengo tenta replicar de alguma forma e tal, no meio da discussão da formação de jogador jovem no futebol brasileiro, né? E aí tem uma coisa nessa venda do Alan, que o Danilo citou um pouco no comentário dele, na maturação, foi... Como é que foi o Alan? Foi mais um que, por conta também de mercado, não só, mas também de mercado, foi sendo colocado no lado do campo, certo? No lado do campo, o Palmeiras já tinha vendido o Estevão. No lado do campo, e assim vai. E a grande conversa pós-Copa, inclusive nas Outra opinião do Sampaio, né, Arnaldo? Outra opinião do Sampaio, que é a favor de jogador do meio. Ele queria botar o Estevão pro meio e tal, não sei o quê, né? Os próprios formadores identificam que é um problema, né? Mas assim, né, tá óbvia que essa... E assim, como é que o Alan entrou no Manchester City que vendeu o Savinho daquela posição, outro brasileiro, para o Tottenham. Então, eu acho que enquanto tiver oferta de 30, 40, 50 para jogadores brasileiros canhotos que atuam pelo lado, todo mundo vai priorizar o jogador que atua pelo lado, né? É curioso isso, né? Então tem essa circunstância mercadológica dos últimos 5 anos, sobretudo, né? Levantem quantos brasileiros foram vendidos a preços altíssimos para a Europa, canhotos atuando pelo lado direito. É uma infinidade de possibilidades, né? Então, e não existe, e acho que nesse aspecto,
O Palmeiras tem o sucesso porque consegue aliar o esportivo, muitas vezes, ao financeiro, né? Mas a formação de jogadores brasileiros de algumas características, ela está muito carente, né? Não digo no aspecto econômico, mas no aspecto esportivo. E era a discussão pós-Copa nossa aqui, né? E acho que essa é uma situação que se conversa bastante, mas atitudes mesmo eu vejo poucas sendo tomadas. Vejo, por exemplo, também as bases brasileiras, Gironi, procurando não só jogadores jovens de outros países na América do Sul, essas não aparecem tanto, mas, por exemplo, o Bragantino faz muito isso, né? Atlético Paranaense do Napoleão e nossa terceira via também faz, se não numa idade muito precoce, mas sobretudo na Colômbia o Atlético Paranaense costuma trazer bastante. E aí o Palmeiras até, né, Danilo, ensaiando algumas situações de jogadores africanos, enfim. Tem um português agora também. Ampliar o espectro. Como é que é? Tem um português agora também. Português, né? Então, ampliar o espectro de maturação de jovens, mesmo de outras nacionalidades e tudo mais, nas suas bases, né? Hoje, a gente discutia muito estrangeiro no futebol brasileiro.